Bem-vindos à aula número 18 do nosso curso de Programação CNC. Hoje vamos estudar a interpolação circular horária G2 e anti-horária G3. Vamos lá. Muito bem, minha gente. Então, veja só. Aqui está aquele desenho nosso inicial, onde eu fiz algumas modificações, né? Então, antigamente, nós só tínhamos aqui usinagens retas, né? Aí agora eu estou introduzindo aqui uma usinagem aqui circular aqui, ó, tá certo? Obviamente, se existe esse movimento circular aqui, como sólida de revolução, vai existir aqui embaixo. Estou também colocando aqui, ó, uma outra, esta outra posição aqui, ó, onde eu tenho também um arco aqui, né? Obviamente é a mesma coisa, se eu faço um arco em cima, automaticamente eu estou fazendo um arco embaixo, né? Com o que nós estudamos até aqui, não era possível fazer esse tipo de usinagem, tá certo? Então hoje nós vamos estudar justamente essas usinagens que você pode fazer arcos, tá certo? Qualquer tipo de arco, tá? Muito bem, então vamos lá. Então está aqui, a interpolação circular pode ser horária G2 e anti-horária G3, tá? A sintaxe para a gente fazer essas interpolações circulares é essa aqui, ó. Se você quer uma interpolação horária, você vai botar aqui, ó, G2, o valor de X, né, que é a posição final do arco, tá? O valor de Z, que é a posição final do arco segundo Z, nós vamos já ver isso ali, tá certo? R, que é o raio do arco, e F, que é o avanço, ok? Se você quiser fazer uma interpolação circular anti-horária, você vai usar o G3 e vai fazer a mesma coisa. Colocar a posição final do arco em X, posição final do arco em Z, o raio e F, tá certo? O avanço, né? Muito bem. Existe uma alternativa que é você fazer o G2 com X, Z, I e K, tá certo? Que são as coordenadas. I é a coordenada do início até o centro do arco. K é a coordenada do início até o centro do arco segundo Z, né? O I é segundo X, o K é segundo Z. E o F é o avanço. Ou pode fazer também o G3, né? A anti-horária, com a mesma coisa. X, posição final do X, posição final do Z, o I, coordenada do início ao centro do arco, segundo o eixo X, K, coordenada do início ao centro do arco, segundo o eixo Z, e F, que é o avanço, ok? Muito bem, então vamos ver aqui como é que se comporta a ferramenta, né? Como é que a gente escolhe essas posições da ferramenta. Então daqui eu tenho uma peça bem simples, ó. Você aqui, estando nesse ponto, né? Você viria para este ponto aqui com a função G1, né? Você tem essa função G1 aqui. E agora você tem esse arco aqui, que foi dado aqui para você um determinado raio R, né? Muito bem, então o que vai acontecer? Você conhece o ponto inicial, tá? E você conhece o ponto final. Então o que você vai fazer? Vai pegar o X e o Z desse ponto, né? Esse ponto aqui, você vai ter aqui, ó, um X e um Z. Então você vai botar, aqui eu tenho o quê? Se minha ferramenta vir aqui, ó, eu vou fazer esse movimento aqui para fazer esse arco. Ora, esse movimento aqui é um movimento horário. A ferramenta está descrevendo aqui um movimento horário, tá certo? Então, se o movimento é horário, eu vou escolher aqui o meu G2, tá? Então, seguindo a sintaxe lá, ó, eu vou colocar aqui, ó, G2, X, esta coordenada final aqui, ó, deste ponto aqui, ó, tá?
Z, a coordenada Z desse ponto aqui, tá? R é o raio que foi dado a você, né? O desenho deve ter o raio que é necessário fazer naquela peça, tá ok? Então o R tem. E o F é o F que você usa normalmente para o G1 e só aplicar o F do G1 no G2 ou no G3, tá certo? Não tem porquê você mudar o avanço. O mesmo avanço que você escolher para G1 você vai aplicar em G2 e G3, ok? Muito bem. Então vamos ver aqui, né? Feito isso aqui, você colocou o X final, o Z final, o raio e o avanço, né? Está feita a sua sintaxe, tá? Lembrando a vocês que esse avanço aqui, se você não estiver no ciclo automático, você não precisa nem colocar, né? No ciclo automático, o que vale é o avanço do ciclo. Então, você pode omitir esse F aqui. É o que acontece na grande maioria das vezes, tá certo? A gente vai sempre trabalhar com ciclos automáticos. Muito bem. Então, vamos lá. Aí, veja. Aqui, ó, você, quando fez essa interpolação, sua ferramenta veio para essa posição aqui, né? Muito bem. Então, o que você vai fazer? Aqui tem uma reta daqui, desse ponto até esse ponto, que você vai fazer de novo com o G1, né? Então, você fez G1 para vir para cá, G2 para fazer isso aqui, G1 para vir para cá, e agora você quer fazer esse outro arco aqui, que se você prestar atenção como é que a ferramenta vai se comportar aqui, a ferramenta vai fazer esse movimento, né? Vai fazer esse movimento, girando dessa forma. Então, aqui é um movimento anti-horário. Então, você vai utilizar o G3. E aí, o que você vai ver? Desse ponto aqui, você também vai pegar aqui, ó, e vai ver quem é X e Z desse ponto, né? Então, o X e o Z desse ponto é justamente o que você vai colocar na sua função G3. Então, G3, o X é o ponto final do arco, o Z é o ponto final do arco segundo o eixo Z, né? O R é o raio, né? Então, aqui você teria o raio desse ponto até isso aqui, né? O desenho tem que lhe dar o raio, você não vai adivinhar, né? Tem que vir o raio no desenho da peça, ok? E o F, a mesma coisa, o avanço, que vai ser igual ao avanço que você usa para G1, G2 ou G3, ok? E que na maioria dos casos nós vamos até omitir, ok? Muito bem. Aqui, ó, nós vamos depois fazer aqui os exemplos, né, para ficar a coisa mais clara para vocês, né, um exemplo numérico, né? Mas por enquanto eu quero que vocês entendam o mecanismo, né? Então vamos repetir, tá aqui. Se eu vim aqui nesta face aqui, ó, cortando isso aqui, eu vinha com G1. Aí aqui, ó, a minha ferramenta vai descrever esse arco aqui. Esse arco aqui, a minha ferramenta vai ter que fazer um movimento dessa forma, né? Daqui até aqui. Então esse movimento é um movimento horário, né? Então eu vou utilizar G2. Então muito bem, ó, G2. Aí o que eu tenho que colocar? A minha sintaxe, G2, X, o X dessa posição, que é a posição final do arco. O Z dessa posição, que é a posição final do arco. O R, que é esse raio aqui, ó, esse raio, tá? E o F, que é o avanço, que na maioria das vezes está no ciclo, você não precisa nem colocar o avanço, ok? Muito bem. Aí aqui, ó, você vindo daqui para cá, eu estou aqui numa reta, então vou utilizar novamente o G1. Aí cheguei aqui no ponto inicial do arco. Vou começar o arco nesse sentido, né? Então, ó, nesse sentido aqui, tá? É um sentido anti-horário. Então, vou utilizar G3. Aí vou dar o valor do X desse ponto, que é o ponto final, o valor do Z desse ponto, vou colocar o R, ok? Então, colocando o R, eu estou com minha função pronta. Coloco o F, que nem sempre é necessário, né? Se você estiver no ciclo, você nem precisa do R, ok?
Muito bem. E aqui, se você fosse continuar aqui, você ia continuar de novo num G1, tá? Muito bem. Vamos lá. Outra maneira de você fazer, né? Vamos fazer agora utilizando I e K, ok? Então vamos lá. Mesma coisa, né? Esse aqui, ó. Vim com G1 aqui, quando cheguei aqui, ó, G2. Só que em vez de botar R, eu vou fazer a seguinte pergunta, né? Eu vou fazer a seguinte pergunta. E aqui está, coordenada do início ao centro. Então, olha, o início da minha peça, né, desse meu arco, é esse aqui. E o centro é esse aqui, né? Então, eu vou perguntar aqui o seguinte. Qual a diferença, né, dessas coordenadas desse ponto aqui, deste ponto até esse? No desenho você consegue isso. E aqui, pela nossa própria definição, se isso aqui é o raio, isso aqui também vai ser o raio, né? Então, o que ia fazer? Aqui você ia dizer que o I, que é a variação do início até o centro, seria exatamente igual ao raio, ok? Muito bem. Então, aqui quando tem I, você iria colocar o valor do raio. Muito bem. E para o K a pergunta é a seguinte. Do centro, do início da peça para o centro da peça, existe variação segundo o eixo Z, né? Vamos relembrar aqui que meu eixo Z está aqui, né? Então, existe variação deste ponto para esse, segundo Z. Ora, não existe variação. A mesma coordenada que tem aqui, ó, daqui para cá, essa coordenada aqui, ó, é a mesma daqui para cá, né? Igual. Então, essa coordenada aqui, o nosso zero peça, por exemplo, estaria aqui, né? Ok? Então, aqui, ó, se não existe variação, então o K vai ser igual a zero. Ok? Então, nesse caso aqui, I seria igual ao raio e K seria igual a zero. Ok? Muito bem. Vamos ver o seguinte, né? Então, é o seguinte, tá aqui, ó. O ponto de início é esse, ó. A pergunta é sempre essa. Variação da coordenada do início para o centro, né? No caso do I é em relação a X. No caso do K é em relação a Z. Eu queria agora fazer uma observação importante aqui para vocês, na hora de vocês saberem se a função é G2 ou é G3. Você veja que eu botei aqui de propósito o desenho, eu só botei a parte superior. Isso aqui é um sólido de revolução. Então esse desenho está espelhado aqui para baixo, né? Tá certo? Eu só botei aqui um meio corte da peça. Por quê? Porque para você avaliar o G2 e o G3, você tem que fazer essa interpretação pela essa parte superior do desenho. Se você fizer pela parte inferior do desenho, vai dar o contrário. Você, aonde aqui era G2, vai dar G3. Se aqui era G3, vai dar G2. Então, você deve sempre analisar pela parte superior do desenho, tá certo? Senão, você vai encontrar um resultado errado, ok? Muito bem. Então, vamos voltar ali no nosso IK, né? Então, tá aqui, ó. Estou aqui no ponto inicial e aqui é o centro, tá? Aí a pergunta, segundo X, existe variação, né, do início para o fim, né? O início, onde a ferramenta está, para o centro do arco. Existe variação segundo o raio aqui, ó. Existe variação assim? Não. Essa coordenada daqui para cá, ó, é igual a essa coordenada daqui para cá. Então, não existe variação segundo X. E aqui segundo o raio, tá certo? Então, se não existe variação, então aqui no nosso I seria zero, tá? E aí, continuando, né? A pergunta seguinte, que é para você determinar o K, é: existe variação do ponto inicial para o centro, tá certo? Do raio aqui? Existe, né? Aqui a variação é essa daqui para cá. Quem é essa variação? Ora, se aqui é o raio, aqui também é o raio, tá?
Agora, só que aqui a gente tem que prestar o seguinte, prestar atenção aqui. Se esse ponto é o meu ponto de referência, né, para essa situação, o ponto de início é o ponto de referência. Então, se isso aqui é o ponto de referência, esse ponto aqui, que é o raio, né, ele está à esquerda do ponto de referência. Então, o valor do K aqui, ó, seria menos R. Tá certo? Porque o K está, né, esse valor de R está à esquerda da referência. Então, a referência é sempre o ponto inicial e você vai comparar com o centro do arco que você quer fazer. Ok? Aqui é a mesma coisa, ó, o ponto inicial e o centro do arco. Tranquilo? Muito bem. Então, isso aqui, ó, nós fizemos essa aula teórica sobre isso aqui. Nós vamos depois fazer uma aula prática e aí na aula prática nós vamos colocar os valores para facilitar esse trabalho para vocês. Ok? Muito bem. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.